A última vez que o Palmeiras ganhou começando aí esse programa, hein? Vamos que vamos. Eu nem era jornalista ainda. Pedrosa ainda tinha cabelo. Faz tempo. Fernanda Maia ainda era gandula. Você ainda dava aula e eu fazia curso lá com você. Não precisa lembrar disso. Tá antiga, né? Faz tempo. Bora, faz muito tempo. nego! Tchau, Fernandinha. A Maia toca aqui. Sabe o que acontece? Você sabe que eu sou viciada naquele negócio, né? E eu esqueci de tirar hoje. Pra Chiclete. quem não sabe. Chiclete. Daqui, amiga. A amiga que amiga faz isso, ó. Eu passo o dia inteiro. Obrigada, amiga. De nada. Beijo, Obrigada. tchau. É o Alex que me ajuda todo dia, né, Alex? Você vai pra São Paulo, Isa? Por quê? Não, Ah. A por quê? previsão é de chuva lá. Por quê, Venê? As pessoas vão entender em casa. Tem muita gente chorando. Eu fiz a escada e Tem você... não, a torcida é pequena. Ah! Vai transbordar o Tietê, velho? Ah, é? Ué, eles não fizeram a piadinha quando se deram bem com São Paulo? Previsão de muita chuva em São Paulo. Eles fizeram a piadinha? Fizeram, inclusive nas redes sociais. Mais um programa, Mengão venceu. Foi ou não foi? É a guerra. Pra a guerra cima. de Curitiba. Aí a bala perdeu. Pra cima deles, Venê. Vocês acharam, né? Acharam Não, eu não. Eu também não. Eu tava de boa. Vocês acharam. Acharam que o Flamengo ia a perder. primeira, a semana toda, e faz vídeo, né? E aí, arbitragem, né? Vai a gente fazer. O que acontece, Uma Pedro? hora essa roleta russa ia cair lá, Pedro. Ó, a bala perdida vai achar alguém. Uma hora Você acha. caiu. Vamos lá! Ó, um jogo com muitos gols e muita polêmica. O Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã e ficou agora com os mesmos pontos que o rival. O campeonato tá aberto, meu Tá povo. aberto. A Alcilene Brito estava no jogo e conta como foi. Rodou. Em campo, os dois times que mais faturaram títulos nos últimos tempos e que estão na briga por mais um, o Brasileirão. Claro que a partida começaria quente, disputada e com polêmicas. Melhores momentos Primeira aí, hein? chegada do Palmeiras com Gustavo Gomes cabeceando para fora. Mas os jogadores do Verdão ficaram na bronca e reclamaram de pênalti em cima do zagueiro. Mas o árbitro mandou seguir. E quem aproveitou foi o Flamengo. A jogada começou lá no Rossi, que cobrou rápido Que jogada, e preciso hein? para Pedro, que deixa Bruno Fux Pedro para ontem trás tava e liso. encontra Arrascaeta, que arranca e sai cara a cara com Carlos Miguel e marca. É o 15º gol do uruguaio, empatando na artilharia ao lado de Caio Jorge. O Palmeiras insistiu e Gustavo Gomes era quem levava perigo. O Flamengo tem um problema após Léo Ortiz virar o pé e precisou ser atendido pelos médicos e acabou saindo de campo. Só que até Danilo entrar na vaga Demorou dele, muito. acabou demorando quase 2 minutos. E foi nesse tempo que Kelvin fez o cruzamento e Vitor Roque empatou de cabeça. Disse o quarto árbitro que ainda não tinha sido entregue a ficha. Essa foi a justificativa dele, eu já estava pronto para entrar, então eu não... É o que eu posso dizer assim, eu tento ser concreto, assim, né? Não adianta ficar falando, isso aqui não. Foi o que ele me disse, prefiro acreditar nas pessoas e aí, obviamente, é um erro que a gente tem que... Um momento ali onde a gente podia ter sido um pouco mais rápido, talvez, não sei, o árbitro também ter um pouco mais de sensibilidade, porque um jogo desse, ficar esperando mais de quase 2 minutos com um jogador a menos, pode ser decisivo tal qual foi naquele momento, né? O mais importante é que a gente teve a força e a resiliência para dar a volta para o time. Novamente, o clássico estava em aberto e pega fogo. O Palmeiras pressiona e Flaco manda para a defesa de Rossi. Mas o Flamengo tem a chance de desempatar após Fux derrubar Pedro na área e o árbitro marcar pênalti. Os jogadores reclamam de falta antes do camisa 9, mas o juiz confirma a penalidade. Jorginho Bate quem muito bate isso e aí. coloca o rubro-negro mais uma vez na frente do placar. E não parou por aí, porque o time de Filipe Luís era letal. E Pedro aproveita erro de Aníbal, avança e faz esse belo gol, o terceiro do Flamengo. Esse carinho que eu sempre recebi desde a minha chegada aqui no Flamengo é incrível. É um sonho que eu realizo a cada dia aqui dentro, como eu sempre falo, e Isso aí, que eu posso Pedrão. fazer retribuir dentro de campo pela torcida. Um primeiro tempo para os rubro-negros não colocarem defeito. A segunda etapa, o Palmeiras corria atrás do prejuízo. Vitor Roque chuta essa bola e a defesa do Flamengo consegue tirar, mas a bola ainda chega a atingir o travessão.
E então o ex-jogador do rubro-negro, Andreas Pereira, que já era alvo da torcida, vai bater essa falta, só que escorrega e os flamenguistas não perdoam. O atleta palmeirense tocava na bola e era vaiado, até deixar o gramado. Era um segundo tempo com mais intensidade do Palmeiras, colocando a defesa do Flamengo para trabalhar. Felipe Luiz muda a equipe e tira Pedro, que deixa o campo ovacionado. Jogão, hein? E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe, utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística, foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra. O Flamengo levou perigo com o Carrascal. E quando tudo parecia que a partida estava controlada, já no finalzinho, Gustavo Gomes aparece como atacante e consegue diminuir para o Palmeiras. Mas não deu mais tempo do time paulista chegar ao empate. Em um duelo bem disputado, o Flamengo levou a melhor e continua vivo na briga pelo título. Além de manter um tabu de 10 anos que não perde para o Palmeiras no Maracanã. E de 7, que o rival não ganha o rubro-negro no Brasileiro. Foi um grande duelo, um grande jogo, parabenizar as duas equipes pelo jogo que fizeram. O Flamengo também entrou em campo para vencer, o Palmeiras acredito que também, mas hoje, graças a Deus, foi uma vitória muito importante, fundamental para colar neles ali e continuar na briga pelo título. E cada jogo no Brasileirão vai ser uma final, cada jogo vai ser importante para a gente, cada ponto. Então espero poder manter essa sequência com bons jogos, como a gente vem fazendo. Após o apito final, os jogadores do Palmeiras foram reclamar com o árbitro e Piquerez e João Martins recebem cartão vermelho. O resultado deixou o Flamengo com 61 pontos, os mesmos do time paulista, só que continua em segundo por ter menos vitórias que o rival. Faltando pouco para terminar o Brasileirão, coloca a disputa pela taça ainda mais menos uma vitória acirrada. só, para ficarem sabendo, tá? Olha aí as canjicas dele de fora! Ufa, tô aliviado. Ô, Vene Casagrande! Confesso que eu tava com medo. Você de casa que é torcedor do Flamengo, tá na vibe do Vene, Pedrosa. Semana de nós flamenguistas está boa. Hoje eu tô feliz. Fica mal. Olha aí, Vene, que Acho jogo que todo mundo espetacular, tá feliz, hein? né? Não. Não, de verdade, assim. Como assim? Como assim? O que é mundo pra você? O que é mundo? Porque, mundo assim, é o quê? É a Terra? É o de planeta verdade, Terra? Quem gosta O de que é mundo, futebol bem Pedrosa? jogado, ficou feliz de assistir esse Satisfeito. duelo. Todo mundo, foi todo um mundo, isso é jogão verdade. mesmo. Jogar, Foi um jogaço. Confesso que foi um jogo que... Um jogo corajoso, eu diria. Vou te falar, superou as minhas expectativas. Eu não estava com expectativa tão grande para ver um grande duelo, porque os últimos jogos entre Flamengo e Palmeiras, a gente podia observar um jogo muito mais truncado. E, de fato, foi uma partidaça em E eu todo diria sentido. até estudado, porque fica aquele respeito ali, aquele tempero sem isso. gosto, aquela coisa. O jogo de ontem também foi estudado, só que aí, tanto Felipe Mas foi Luiz mais quanto o Abel corajoso. Ferreira, exatamente, os Bem dois mais. foram muito corajosos. Por quê? O Abel Ferreira, ele mudou o estilo de jogo, na verdade mudou não, ele manteve aquilo que o Palmeiras vinha fazendo nos últimos jogos e eu estava até curioso para saber qual seria a postura do Palmeiras. E o Palmeiras chegou e encarou o Flamengo dentro do Maracanã e o próprio Abel falou isso, que foi a primeira vez que olhou nos olhos do Flamengo dentro do Maracanã. E o Flamengo foi corajoso e aí... Fico parabéns aqui ao Felipe Luiz, a gente tem que elogiar o trabalho dele, porque ele mudou o estilo do Flamengo de jogar. Quem observou ontem o jogo pôde ver um Flamengo jogando igual ao Palmeiras e o Palmeiras jogando igual ao Flamengo, porque o Palmeiras foi melhor, inclusive no primeiro tempo do jogo. Teve mais posse de bola, porém não foi letal, totalmente diferente do Flamengo. O Flamengo, inclusive, pós-parado data FIFA, vem sendo letal. O 3-0 em cima do Botafogo foi um placar até mentiroso, mas foi letal. E diante do Palmeiras, o Flamengo também foi letal. Foi. Uma partidaça em todos os sentidos, desde o setor defensivo até o setor ofensivo. A começar na zaga, quando o Léo Ortiz saiu, o Danilo entrou muito bem na minha concepção. Os dois laterais do Flamengo, embora o Emerson Royal ainda precise evoluir bastante, mas o Alexandre, de novo, jogando muita bola. O Rossi foi muito importante
no primeiro gol do Flamengo, porque é ele que dá o passe que quebra a linha adversária, no caso do Palmeiras. No meio de campo, o Jorginho, para mim, jogou muita bola. Joga muita muito. bola mesmo, em todo sentido. Um jogador que mostrou personalidade na hora de bateu o pênalti muito bem. O Pulgar também sendo muito importante, e ele tem algo que o Jorginho e o Saúl não tem, que é a pegada, a gente falou já sobre isso. E já voltando, Já voltou né? muito bem, é isso, é um jogador extremamente importante para o Felipe Luiz. O Arrascaeta, repito, mais uma atuação primorosa desse Uruguai, que na minha concepção é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2025. Inclusive no Campeonato Brasileiro ele tem mais participação em gol do que partida disputada. São 26 jogos e 27 participações em gols. É algo absurdo. O Pedro, assim, olha, vou te falar, é muito recente o jogo foi ontem. Mas eu arrisco dizer que a partida do Pedro contra o Palmeiras foi a melhor atuação do Pedro com a camisa do Flamengo. Em todos esses anos? Muita bola em todos esses anos. Foi um repertório absurdo. E o melhor, a gente pôde ver um Pedro fazendo aquilo que o Felipe Luiz tanto pede, que é um jogador que, embora seja centroavante, não é só fazer gol, é ajudar na marcação. E a gente pôde ver isso nos gols do Flamengo. Vamos lá, o primeiro gol do Flamengo, quando ele recebe o passe do Rossi, o que ele faz em cima do Fux é brincadeira, ele tirou o Fux para nada, ele passa pelo Fux e acha e dá um passe de profundidade pro Arrascaeta, e o Arrascaeta sai cara a cara com o goleiro e faz o gol. E o terceiro gol do Flamengo é ele que rouba a bola e depois ele recebe a bola e faz o gol. Por que ele rouba a bola? Porque ele está fazendo uma função que o Felipe Luiz pede a ele, que é marcação também, ou seja, intensidade. Então foi uma partida, em todos os sentidos, do Flamengo muito boa. Eu discordo de quem diz que o Flamengo jogou mal. E tem gente dizendo isso. Eu concordo que o Flamengo, de fato, em alguns momentos, esteve abaixo do Palmeiras. Mas aí o Flamengo está sendo aquilo que a gente tanto pediu, sendo letal, tendo as oportunidades, botando a bola na rede. O Flamengo teve 3 chances de fazer gol. As 3 chances, a bola foram para a rede. E a vitória foi conquistada. Uma vitória muito importante, que mostra novamente que o Flamengo vai brigar pelo título. Uma vitória que dá ânimo aos jogadores, uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador. Porque as substituições no segundo tempo foram substituições de leitura de jogo. Sobretudo na entrada do Carrascal, que está jogando muita bola, e do Gonzalo Plata. Esses 2 jogadores ajudaram demais. E o Saúl também, entrando na vaga do Pulgar, também ajudou demais. Então, assim, fica aqui o elogio ao Flamengo, ao técnico Felipe Luiz e aos jogadores que fizeram uma grande partida. Só para finalizar, embora o Luiz Araújo não tenha participado em gol, mas foi um jogador extremamente importante, taticamente falando, porque foi ele que segurou o Piquerez. Várias vezes ele fazia a recomposição defensiva, tal como o Samuel Lino para segurar o Kelvin, porque eram os 2 jogadores que estavam avançando demais. E o Abel Ferreira vem utilizando esse estilo de jogo. Então o Felipe Luiz fez uma leitura extremamente correta, botou esses 2 jogadores para fazerem a recomposição defensiva, e o torcedor que critica o Samuel Lino em números, beleza, eu até entendo que ele pode performar melhor. Mas taticamente falando, tanto o Samuel Lino quanto o Luiz Araújo fizeram uma grande partida. Então parabéns ao Flamengo, uma vitória que deixa o campeonato totalmente numa briga acirrada. Pedrosa, a gente fala muito aqui, tem falado muito da temporada do Arrascaeta, né? Sim. E o Pedro também viveu vários momentos nessa temporada, ainda mais com o Felipe Luiz. E a torcida pediu, e a gente brinca que a torcida sabe tudo, né? A torcida tem pedido há algum tempo, o Pedro tem que ser titular, o Pedro tem que ser titular. Ele já deu uma resposta contra o Botafogo, quando o Botafogo tinha um certo domínio ali no primeiro tempo, e aí na efetividade do Pedro, no finalzinho do primeiro tempo ele mostra, olha, de que adianta também a gente não tá com a posse hoje, mas eu tô fazendo o que importa no futebol, que é o gol, que é o que ele sabe fazer bem, que era o único, na verdade, problema do Flamengo na temporada. Tem volume, tem posse, joga bem, é construtivo, tudo. Porém, para botar a bola na rede, às vezes tinha uma falhazinha. E o Pedro é a solução para esses problemas. Como jogou bola o Pedro ontem, hein, ô Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Para mim, a partida do Pedro é uma partida nota 10. É impressionante o que ele fez ontem. Lógico, com grande auxílio e luxuoso auxílio do Arrascaeta, mas o Pedro, para mim, foi o cara que decidiu o jogo. Não só com esse trabalho com bola, fazendo o pivô pro gol do Arrascaeta, mas depois ele mesmo fazendo a roubada de bola em cima do Aníbal Moreno. O Palmeiras ontem teve uma dificuldade muito grande, individualmente falando, e o Flamengo soube jogar em cima desses erros. Então, para mim, a tônica da partida foi essa. O 3-2, ele já mostra como os 2 times foram corajosos, como eles vieram jogar dentro do Maracanã. Então, a partir do momento que esses 2 times foram corajosos, saíram mais gols, o jogo foi mais destravado. A gente olha para o primeiro tempo, era um primeiro tempo que até o momento do gol do Flamengo, Palmeiras que jogava melhor. Só que o Flamengo nessa belíssima falta cobrada, a reposição ali do Rossi,
treinado, tá, gente? Aquilo é treinado, não tem acaso ali. O Rossi não deu um chute pra frente e achou o Pedro. Aquilo ali é treinado. O Flamengo é um time que constrói o tempo inteiro com o Rossi, porque ele é bom com a bola no pé. Ele lança o Pedro, o Bruno Fux vai mal no lance, o Gustavo Gomes também vai mal, só que tem uma coisa no futebol que é muito difícil de você marcar, quando dois jogadores entendem a mesma jogada. Quando o Pedro domina a bola, o Arrascaeta já está disparando para poder fazer o facão e dar a opção para o Pedro. Porque os dois jogadores se conhecem, são jogadores entrosados e sai o primeiro gol do Flamengo. Claro que teve a questão do lance do pênalti, eu acho que a gente não pode passar pelo jogo sem falar sobre ela. A gente vai daqui a pouco falar, vamos falar já. E aquilo ali poderia ter mudado o rumo da partida. Eu acho que o Palmeiras, inclusive, joga melhor no primeiro tempo, coletivamente falando, porque o Palmeiras teve que correr atrás do resultado também. Então, obviamente, você vai se abrir mais, você vai tentar propor um pouco mais do jogo. Mas, de qualquer forma, o próprio Flamengo, no primeiro tempo, soube se defender e soube jogar, soube marcar. Por mais que tenha feito uma boa partida, esse cara aí que tá com a bola, que tá num momento iluminado, que é o Vitor Roque. O Flaco Lopes não foi tão bem. Acho que o Andrés Pereira sentiu muito o jogo, e isso é mérito da torcida do Flamengo, é mérito do ambiente que se criou dentro do Maracanã, que há muito tempo a gente já não viu o Maracanã dessa forma. Então, acho que o Andrés Pereira sentiu muito o jogo, o Aníbal sentiu, e o Bruno Fux, para mim, foi o vilão pelo lado do Palmeiras. Claro que a gente não vai colocar ele como um jogador ruim, nada disso, mas ele cometeu falhas cruciais para dentro da partida. Então, coletivamente, se você for olhar, os dois times foram bem. Só que, individualmente, foi aí que a partida foi resolvida. Porque o Pedro apareceu, o Arrascaeta apareceu e o Fux e o Aníbal Moreno apareceram negativamente. Então, no segundo tempo, quando o Flamengo já tinha o 3-1 no placar, você olhava o jogo, estava controlado. O Palmeiras não conseguiu fazer um grande jogo de volume. Tanto é que teve um momento ali do Carrascal que o Flamengo ficou mais perto de fazer o 4-1 do que o Palmeiras 3-2. Sim. Uma bola que ele acaba chutando para fora, Verdade. uma saída ali do Everton, do Everton, perdão, do Carlos Miguel. E naquele momento ali você olhava, cara, o Flamengo está soberano dentro da partida. Então, para mim, foi um grande jogo do plano de jogo do Felipe Luiz, que é um baita de um treinador. Se o Pedro e o Arrascaeta estão jogando a bola que eles estão jogando hoje, não só por eles serem craques, mas isso tem muito a ver como o Felipe Luiz, pela exigência do jogo dele, modernizou tanto o Arrascaeta quanto o Pedro. O Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador da América do Sul e é a melhor versão dele também. E o Pedro, se ele atender às exigências que o Felipe Luiz está pedindo, ele vai se tornar um jogador mais completo. Porque se o Pedro não se modernizasse, ele ia ser um atacante que fazia muito gol, mas ele não ajuda sem a bola e ele ia perder espaço como vinha perdendo. Ontem não, ele deu carrinho, ele roubou bola, ele foi o jogador que o futebol moderno pede. E por isso ele conseguiu decidir a partida ontem. Essa partida também, gente, teve muitos lances polêmicos para cada lado. A gente separou os lances mais comentados. Primeiro é esse aí. Esse foi logo no começo, né, do jogo. O Jorginho empurra, o Gustavo... Parece... Ai, não vou falar não, depois no off eu falo pra vocês. Tá. Tinha um jogador do Botafogo ano passado que fez isso algumas vezes, mas marcava o pênalti. Isso aí é pênalti ou não é? Começa com você, Vene Casagrande. É muito pênalti, gente. Assim, com todo respeito, o torcedor do Flamengo que falar que isso aí não é pênalti, porque tá sendo totalmente clubista. Óbvio que na primeira vez que eu vi o lance, eu até fiquei com certo receio. Pô, será que teve de fato empurrão? Será? Porque assim, de verdade, Coloca aqui nos comentários, hein, se foi pênalti ou não. O Jorginho é um também. jogador extremamente experiente. Vene, Como é que você... o Jorginho é isso. simplesmente larga o lance e empurra? Ele nem disputa a bola. Pra mim foi pênalti, tá? Eu acho que se eu tivesse que marcar o pênalti, se eu fosse o árbitro, o que me chama mais atenção também foi o VAR não ter chamado o árbitro para analisar o lance. E aí eu não sei se isso vai acontecer daqui para frente. Eu acho que o chefe da arbitragem precisa falar sobre isso, porque assim, beleza, o VAR não quis se meter, não se meteu, deixou pela decisão de campo, ok. Só que eu acho que isso aí é pênalti, porque o Jorginho nem participa do lance e ele utiliza as duas mãos. Se fosse uma mão só, a gente poderia até discutir se de fato teve um empurrão ou não. Mas foram as duas. Olha isso, ele nem sobe na bola. Não, ele vai só pra empurrar. E eu acho que ele tá inteiro, ele tá de frente pro e gol. tem um detalhe, ele empurra antes do Gustavo Gomes cabecear. Então acho que atrapalha demais o jogador palmeirense na hora de cabecear. Eu acho que foi pênalti. Mas aí eu vou entrar naquilo que eu falei sobre Palmeiras e São Paulo também. Dizer que perdeu só por causa disso, no caso o Palmeiras na ocasião conseguiu a vitória, dizer que só foi por causa da não marcação do pênalti, também acho absurdo. Tem mérito do adversário no caso. Não, tem, mas porque no início do jogo, eu acho que assim... Condiciona o jogo, condiciona. Mas isso não tira o mérito da partidaça do Flamengo, porque eu vi muita gente dizendo isso, só venceu porque não teve o pênalti pro Palmeiras. E aí é o mesmo discurso que o Palmeiras utilizou contra o São Paulo. Quem garante que se tivesse o pênalti teria o gol? Mas eu acho que esse não deve ser o assunto. Eu também acho. Entendeu? É isso. O assunto foi eu pênalti? sempre falo isso aqui. Um lance desse mina
mina o jogo. Mina a cabeça, mina Isso foi o que me chamou mais atenção, circunstância. Fernanda, porque os jogadores palmeirenses, qual é a virtude do time do Palmeiras? É o lado mental. E eu percebi que depois desse lance aí, eles ficaram... Você chegou a reparar sem o Abel? reação. O Abel tava também. igual o Siri na Enfim. lata. Mas eu te responder de maneira sucinta, sim, achei pênalti. Pênalti pra você também, Pedrosa? A pergunta do Vini é, eu não consegui entender como o Jorginho tão experiente fez isso. Eu consigo, é desespero. Porque ele ficou desesperado com a chance do Gustavo Gomes, que é um jogador que faz muito gol de cabeça, fazer o gol. Então, o que acontece? Antes dessa imagem aí, que a gente já tá mostrando no empurrão, eu acho que o segredo de você olhar e falar se é pênalti ou não, é o que acontece antes. Qualquer bola em disputa, você tem um jogador do Flamengo e você tem um jogador do Palmeiras. Pra mim, uma disputa de bola, um cara que vai limpo na jogada, ele tem que estar olhando pra bola e, obviamente, tendo o seu marcador como referência. O Jorginho, em nenhum momento que a bola tá viajando, ele olha pra bola. Ele só olha pro Gustavo Gomes. E tem um momento, que é esse momento do empurrão, que o Gustavo Gomes se desvencilha dele e o Jorginho fica meio tipo assim, cadê? Cadê? Quando ele acha, ele dá um empurrão pra poder atrapalhar o Gustavo Gomes. Então, assim, pra mim, não tem nem discussão. Desculpa, tem que ser muito, muito clubista pra achar que isso aí não é pênalti. É verdade. É muito pênalti. E digo mais, teve muita gente justificando o critério do Wilton Pereira como se ele fosse correto por ter seguido esse critério. Não, ele não é correto por ter seguido esse critério. Ele tem que respeitar a primeira regra do futebol. Porque, por exemplo, teve um outro empurrão ali, teve um outro empurrão aqui. Então, beleza, se ele adotar um critério, então, dentro do jogo, que bico na canela não é falta, então bico na canela não vai ser falta. É. O critério tá errado, pô. Não é. Entendeu? Então, assim, não faz sentido isso. A arbitragem do Wilton Pereira foi horrível ontem, não só pro Palmeiras ou pro Flamengo. Foi horrível de forma geral. Ele ignora faltas. Você vê coisas dentro do jogo, que a gente não vai mostrar o lance aqui capital, a gente mostra mais o lance capital, que são coisas que irritam. Então, o produto Palmeiras e Flamengo é o melhor jogo que o futebol brasileiro pode ter. Sim. São vários craques. Aí alguém que assiste lá fora, olha a nossa arbitragem e fala assim, não é possível. Só pode ser sacanagem. É muito ruim pro nosso produto a qualidade da arbitragem que a gente tem. Não são profissionais, não tem a ver com o Palmeiras, não tem a ver com o Flamengo, eu sempre cito isso aqui. Eu odeio teoria da conspiração, eles são horrorosos. E ontem sobrou pro Palmeiras, como daqui a pouco vai sobrar pro E Flamengo. tem uma coisa, a gente fala tanto do mental dos jogadores, cara, o árbitro também tem mental. Tem. Entendeu? Inclusive- E assim, eu fico sentindo às vezes, a gente fala que não tem critério. Sabe quais são os critérios? Que às vezes eu fico com a impressão? São as circunstâncias. E ele muda o critério dentro do jogo. Então, o critério dos árbitros no Brasil são as circunstâncias. É o que está acontecendo aqui. Então agora é isso. E aqui agora, então agora é aquilo. Entendeu? Então... Inclusive, hoje eu até vi uma informação, porque eu não vi durante a transmissão. Marcelo Correge, repórter do Plim Plim, ele falou que o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, passou um período lá na Granja Comari se preparando para esse jogo, não só na parte física, mas também conversando com o psicólogo. Ou seja, eles também estavam se preparando para esse lado, para não é. Olha a pressão que estava em cima do árbitro. E aí, vamos ver um outro lance polêmico. Esse foi o primeiro no início do jogo. Essa falta Isso aí... é disputa. É isso que as do pessoas... Pedro, Não, aqui no Pedro. Isso pra mim não foi nada. Zero também. Zero. Eu acho que o Fux ele quis tirar proveito da situação. Sabe? Claro. Cavar uma falta em cima dele. Ele se colocou na frente da trajetória do Pedro. E o Pedro não é jogador de raio-x. Então, ali naquele momento ali, o Pedro, cara, sai da minha frente, eu quero correr, entendeu? Sim. É diferente do lance do Gustavo Gomes e é diferente desse lance aí também. Futebol, gente, eu já falei isso aqui algumas vezes. Conversa com qualquer professor de escolinha, de futebol de base, de futebol profissional. O braço, ele é feito para ser usado. Você joga com o braço. Se você não usar o braço hoje dentro do futebol, você não vira jogador profissional. Porque a disputa por espaço é completamente normal. É diferente do empurrão. Nesse lance do Danilo com o Vitor Roque, aquilo ali é disputa por espaço. O lance do Pedro com o Bruno Fux é totalmente diferente. É uma disputa que o Pedro está tentando buscar um espaço. Aí você olha o lance do Jorginho, é empurrão. Então, assim, pra mim, isso não é falta. Isso aí não é falta. A produção botou É o lance. próximo. Qual? É esse aí. Isso pra mim é falta. Isso é falta. Isso pra mim é falta. Porque Aí não tem depois sai o disputa. gol do Palmeiras. Isso aí é falta. Gente, assim, não tem como É não achar falta? que isso foi falta. É Não foi falta. falta. Aí, Depois sai o gol do Palmeiras. o critério do Wilton é esse. Tá errado o critério, porra. É isso. Tá errado o critério. Por falar em gol do Palmeiras, eu tenho que fazer uma crítica aqui ao Flamengo. Ao Flamengo, não é só o Felipe Luiz, jogadores, médicos. Gente, a forma como o gol do Palmeiras sai, o primeiro gol do Palmeiras é um absurdo. Sim. É coisa de, assim, coisa de juvenil total, nem sub-11. Nem na pelada que rola lá em Niterói, na praia de Caraí, as pessoas dão um mole como esse. O que aconteceu?
o Léo Ortiz saiu machucado. E ficou aquela dúvida se o Léo Ortiz iria sair ou não. E durante 3 minutos o Flamengo ficou com 1 a menos. Diante do Palmeiras você não pode dar um mole desse. E o gol sai justamente aonde? Do lado do Léo Ortiz, uma bola aérea do Vitor Roque. Jogador que teoricamente o Léo Ortiz estaria marcando. Era óbvio que alguém poderia pegar a bola ali e jogar para fora para ter a substituição. O médico deveria levantar a mão e falar, ó, vai sair. Alguém deveria ter feito. O Léo Ortiz não deveria ter saído por lá, do outro lado do gramado, deveria ter saído pelo lado que o Danilo iria entrar. Faltou experiência. Você dar um mole desse em um jogo diante do Palmeiras pode te custar caro. Nesse jogo não custou, mas o Palmeiras conseguiu empate através de uma bobeada, mole total dos jogadores, comissão técnica e até mesmo do médico. Falando no Léo Ortiz, o Flamengo informou que o zagueiro, substituído ainda no primeiro tempo, foi encaminhado para o hospital, onde realizou exames e radiografia e também ressonância magnética. O resultado não apontou fratura, apenas um estiramento no ligamento do tornozelo direito. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do Flamengo. Posso trazer uma atualização sobre isso aí? Pode sim, claro. Informação, ele se apresentou muito bem hoje ao Flamengo, o Departamento Médico do Flamengo comemorou, porque dos males o menor, e existe a expectativa até dele conseguir ficar à disposição para o jogo do dia 29, contra o Racing, o segundo jogo pela semifinal da Libertadores. Bom, né? E por que o DMI comemorou? Porque a preocupação foi tão grande que eles ficaram com medo de fratura e poderia ter sido algo muito grave. E o próprio jogador, que está na expectativa de ser convocado na próxima data FIFA, ficou com essa preocupação também. Mais dos males o menor, e existe a chance de ele ficar à disposição para o segundo jogo contra o Racing. Já já a gente vai falar do clássico. Hoje tem Vasco e Fluminense. Tá nervoso, Pedrosa? Eu tô E tranquilo. eu também, que hoje eu tô... olha só como é que eu tô gloriosa hoje. O Fogão venceu. O que é, garoto? Desfalque Futebol Clube, é isso? Olha aí, já vamos falar. Presta atenção, Black Friday antecipada só na Louca Fala, América. meus amigos, ó. Flamengo venceu. Quarta-feira tem mais, hein? Quarta-feira tem jogo da Libertadores, hein? Vamos pra cima, hein? Fica ligado aqui no nosso canal aqui pra você saber notícias sobre o Mengão. Vocês viram aí hoje melhores momentos e tudo mais. Então, fica ligado aí que você vai saber notícias aqui sobre o Flamengo, beleza? Tamo junto, hein? Ó, SBT Esporte Rio dando os créditos aí, nossos amigos. Vão pra cima, hein? Se inscreva no canal aí, deixa seu like, hein? Vão pra cima, valeu!